Sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina. Apoio Prefeitura de Caxias do Sul. da Fé e do Trabalho. Tinnitus é um nome que a gente usa para chamar o zumbido, né? Seria um nome, vamos dizer, técnico, né? Um nome médico para zumbido. É extremamente frequente na população, cerca de 17% das pessoas apresentam esse problema e desses 17%, 1% apresenta de forma extremamente grave. E o que é zumbido? Zumbido é uma percepção anômala de som no ouvido, na cabeça, sem que exista uma fonte sonora gerando esse som. Isso é o zumbido. Ele é muito incapacitante porque, variando de pessoa a pessoa, ele torna-se muitas vezes difícil, bastante difícil de conviver com isso. É importante, inclusive os gregos diziam que é obra de Lúcifer. Muita gente convive muito bem com o zumbido, a maior parte das pessoas que tem zumbido percebe ele principalmente à noite, que é quando o ruído ambiente está diminuído e permite que a gente consiga perceber o zumbido. Zumbido é um universo, né? Quer dizer, tem milhões de causas, a doença, o zumbido na verdade é um sinal de alerta de que alguma coisa não está bem num ponto específico do sistema nervoso central, do cérebro do paciente, que é o ouvido interno. Tá? Então, alguma coisa não está bem. E aí abre um leque de possibilidades enorme. Por exemplo, o paciente com perda auditiva induzida por ruído forma um grupo de zumbidos. Por exemplo, o paciente que tem uma doença metabólica forma outro tipo. O paciente que tem hiperacusia, que é aquele paciente que não tolera som, seja de uma intensidade média ou uma intensidade alta. É um paciente que geralmente tem zumbido também, que é um outro grupo. Tem o paciente com zumbido que tem uma deficiência de vitamina. Do que pode dar zumbido, doutor? Tudo. É muito amplo. Então, nós vamos, como em toda a medicina, começando com uma boa história. Ele interfere na concentração emocional, equilíbrio emocional, vida social. Muitas vezes o paciente acaba se privando de muitas atividades sociais em função do incômodo gerado pelo zumbido. Mas o zumbido ser causado por estresse é altamente duvidoso. Provavelmente o estresse em si não causa zumbido, mas se o indivíduo tem qualquer fator que leve ao zumbido, quando ele está estressado ele vai piorar, ele sente mais o zumbido, ele tem uma ideia, ele ouve o ruído com uma intensidade maior do que o usual dele. Existe muita gente que convive com o zumbido desde criança e que aceita aquele zumbido como uma parte da sua existência, diferentemente de quem desenvolve um zumbido, especialmente se desenvolver um zumbido unilateral mais tardiamente ao longo da vida, porque ela já tem a noção dela de realidade definida e aquilo vem como uma intrusão. Então muitas vezes é causa de depressão, é causa de bastante ansiedade. O paciente às vezes chega tão acabado para nós que para tu poder começar um tratamento, tu tem que fazer com que esse paciente se sinta um pouco melhor, alivie um pouco essa depressão. Então nós utilizamos medicamentos antidepressivos para começar e para muitos pacientes também acaba funcionando como tratamento para o zumbido. O tinnitus chamado tonal seria os ruídos que são gerados por problemas ou no ouvido interno, ou no ouvido médio, ou no nervo estatoacústico, que seria o oitavo nervo, que seriam as fontes clássicas dos ruídos. Na maioria das vezes, o zumbido está relacionado à perda da audição. Quem tem perda auditiva tem que usar aparelho auditivo quanto antes. As últimas pesquisas mostram que mesmo perdas auditivas mínimas
devem ser tratadas justamente para prevenir o aparecimento do zumbido. Porque eu posso ter uma perda auditiva que não me atrapalha no dia a dia. Porque eu consigo fazer compensações, porque não é uma perda muito grande, porque eu falo olhando para as pessoas e eu me viro super bem. Só que essas pequenas alterações que eu tenho na minha perda auditiva podem ser suficientes para alterar o funcionamento das minhas células lá no córtex auditivo e o meu zumbido aparecer. Mas não basta ter perda auditiva para ter zumbido, precisa algo mais, uma diferença de funcionamento no cérebro do paciente que vai fazer com que aquele sinal seja percebido como algo que incomode e que pode incomodar muito. Nós teríamos o tinnitus não tonal, seria aquele que se transmite, que não se gera dentro das estruturas do ouvido nem no cérebro, se forma por irradiação, que você consiga, por exemplo, dentro do ouvido captar a pulsação de uma artéria. Zumbido é um sintoma. Atrás do zumbido, em bom número de vezes, há uma justificativa localizada no ouvido, na região próxima do ouvido ou no organismo. O zumbido, nos tempos modernos, tem essa grande prevalência por causa da exposição a ruído, exposição a doenças e novos modelos alimentares, uma série de coisas que vão repercutir lá na ponta, que é no metabolismo. Primeiro passo, quando se atende um paciente com zumbido, é determinar a causa ou causas relacionadas com o aparecimento desse sintoma. Portanto, fazendo isso, muitas vezes se trata uma causa específica que há um tratamento específico. Em alguns outros casos, por mais que nós investiguemos a causa do zumbido, nós não conseguimos encontrar. Por que alguns ficam livres do sintoma e outros não? A ciência não explicou isso ainda. Mas a maioria dos pacientes que têm esse sintoma de zumbido e que ele está associado com um fator metabólico que seja a causa do zumbido ou o fator agravante do zumbido, quando a gente trata o fator metabólico e tem sucesso em fazer isso, o paciente melhora. Há, porém, zumbidos que já não são mais de doenças vigentes, não estão ativas, essa doença já não existe mais. Eles são sequelas e nós temos que tratá-los, então, de uma forma de suprimi-los de maneira paliativa, já que eles não são mais uma coisa que dá para tratar a origem. Existem algumas doenças que com o tratamento clínico consegue curar e o zumbido desaparece. Quando essa doença é tratada pelo médico e o zumbido persiste, ou seja, a doença está sob controle medicamentoso ou clínico, mas o zumbido persiste ainda no paciente, é que entra o tratamento que a fonoaudióloga faz, que no caso nós fazemos, que é o tratamento de zumbido. Ou seja, é tratar o sintoma que ficou remanescente, que é decorrente de uma doença que está sob controle, e aí que a gente entra para efetivamente curar alguns casos ou controlar em outros que a gente não consegue fazer com que desapareça totalmente. Medical TV, a vida e a medicina. A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. A Comunicare é uma empresa voltada à reabilitação auditiva. São fonoaudiólogos atuando com excelência. Conheça nossa linha de aparelhos Siemens, discretos, imperceptíveis, à prova d'água, que não necessitam troca de pilhas. Informe-se sobre o programa para o zumbido. Comunicare Aparelhos Auditivos. 10 anos cuidando da sua audição. A satisfação sexual se reflete diretamente na qualidade de vida e na realização pessoal. Sexuality, um novo conceito em saúde sexual. Sexuality.
Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 3214 1700, Caxias do Sul. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221 7747. Tours é uma cidade pequena, muito bonita, a 350 quilômetros de Paris, né? Ela é uma cidade do Vale do Loire, que é o vale onde ficam os castelos da França, que é a região dos castelos da França. E nesse congresso eu pude perceber como primeira lição que aqui no Brasil se faz absolutamente tudo o que é feito na Europa. E posso dizer ainda que talvez de uma maneira melhor. Os europeus, eles são muito matemáticos, os alemães gostam de dizer, nós gostamos de medir os seios, de medir o nariz, de medir as proporções da face. Só que, por outro lado, isso deixa de fora um tanto de sensibilidade, que é uma coisa fundamental na cirurgia plástica. E isso, com certeza, os brasileiros têm para ensinar para o mundo inteiro. E tendo participado deste congresso na França, só posso dizer que nós, os cirurgiões plásticos brasileiros, só temos motivo de orgulho de sermos brasileiros e de exercermos uma cirurgia plástica que é referência no mundo inteiro. Medical TV, a vida e a medicina. Apoio Prefeitura de Caxias do Sul. da Fé e do Trabalho. Começou quando eu tinha 40 anos, isso, então praticamente entre 11 e 12 anos atrás, um barulho muito forte no ouvido direito, só no ouvido direito, um zumbido mesmo, depois virou um apito e um chiado forte. Hoje é chiado. Se a pessoa tem zumbido, a primeira coisa que ela deve fazer é procurar um otorrino. O que esse otorrino vai fazer? Vai fazer uma audiometria, que é um exame que vai medir os limiares, o quanto a pessoa está ouvindo. Em cima desse resultado, deste exame, o médico seguirá ou não pedindo algumas outras avaliações. Então, poderá pedir exames de sangue para ver a questão do açúcar no sangue, que é a questão do pré-diabetes, a questão da anemia, para fazer um hemograma, a dosagem de vitaminas, a dosagem de hormônios da tireoide, e assim vai, de acordo com a hipótese diagnóstica. Dependendo do caso, esse paciente vai ter que ser um pouco mais investigado. Então, se solicita exames de imagem, tomografia ou uma ressonância magnética. Aí o zumbido começou a ir e vir, aí eu procurava lugares silenciosos para ver se ele aparecia. No cérebro, quanto mais áreas o paciente ativa com relação ao zumbido, mais ele se incomoda com o zumbido. Então a gente tem que fazer com que o paciente pare de pensar nesse zumbido o tempo todo, para que ele consiga também ter resultados melhores e consigam tirar o zumbido do foco. Nisso a gente trabalha as áreas de audição, sono, pensamentos e emoções, concentração e também envolvendo aspectos na vida social. Só que eu também não sabia que eu tinha perda auditiva grave num ouvido. Eu não sabia. É incrível, eu fiquei sabendo que eu tinha
Já se passaram desde que entre 11 e 12 anos e eu fui descobrir que tinha uma perda auditiva severa no ouvido direito há 3 ou 4 anos. Aqui a gente trabalha faz o exame, a audiometria, a acufenometria, para ver a intensidade do zumbido, né, a frequência desse zumbido. E depois a gente faz a avaliação para avaliar o grau de incômodo do zumbido nas diferentes áreas da vida do paciente. Então, concentração, sono, audição e emocional. Nós temos que nos lembrar que quando há um zumbido, tem alguns alertas que dão maior significado para ele. O zumbido permanente tem mais relevância do que um transitório. O zumbido, quando é de um ouvido só, nos dá muito mais preocupação, muito mais atenção, já que as causas são localizadas e nós temos que ir atrás de alguma coisa naquele local. Causas de caráter mais metabólico, etc., que interferem na função do nervo estatoacústico, costumam ser bilaterais, por causa que é um problema que está fora do nervo. Enquanto que zumbidos unilaterais sempre nos passam uma ideia de possibilidade de uma lesão ou algo mais severo. E ele unilateral costuma ser muito mais perturbador, por causa da assimetria. A gente tem dificuldade de aceitar essa assimetria. Os zumbidos pulsáteis, como se fosse a pulsação, também às vezes tem relação com alguma coisa de maior expressão. Mas o zumbido não tem uma característica exclusiva de doenças de ouvido. Nós podemos ter problemas da articulação temporomandibular, que a população chama de carrinho. Problemas de bruxismo, de ruídos articulares ou limitações de movimentos de boca podem referir ou gerarem percepções diferentes no sistema nervoso central, facilitando ou contribuindo na percepção do zumbido, no acontecimento do zumbido. Ou de um ponto gatilho, ou de alguma alteração postural. Isso poderá fazer o aparecimento de um zumbido novo ou modular, fazer com que esse zumbido antigo que fosse pouco perceptível comece a aparecer. Nós temos problemas de coluna cervical que gera zumbido, problema dos grandes vasos que levam sangue para a cabeça, às vezes uma plaquinha de arteriosclerose, alguma coisa, pode gerar um ruído. E muitas alterações orgânicas, elas vão se instalar no organismo e vão trazer prejuízos para o ouvido, gerando zumbido. Por exemplo, o diabetes. A gente entende que existem alguns fatores que talvez sejam mais importantes do que a própria oscilação da glicose, como os níveis de insulina que o indivíduo tem circulando, talvez sejam até mais importantes que a própria glicose para fins de funcionamento do ouvido. O ouvido ele se perturba quando exposto a níveis muito altos de insulina, por exemplo. Não vale para aquele paciente que está tomando insulina, mas é aquela insulina endógena, insulina produzida pelo próprio paciente. Quando existem algumas circunstâncias onde a gente produz quantidades um pouquinho maiores de insulina do que a média usual. E esse tipo de situação acontece quando o paciente tem um estado que a gente chama de resistência à insulina. Onde é que tem resistência à insulina? As situações mais comuns são a obesidade, né? Existe um estado de resistência à insulina. O indivíduo que está obeso, ele precisa de uma quantidade um pouco maior de insulina para ter o mesmo efeito que um indivíduo menos obeso, né? Para que a glicose dele não se altere, ele precisa produzir mais insulina. E isso acontece também no próprio diabetes tipo 2, onde existe esse estado de resistência à insulina e o indivíduo tende a produzir um pouco mais de insulina do que seria de esperado.
Tem alguns estudos sugerindo que dietas um pouco mais manipuladas, onde se tira carboidratos, se dá mais gordura, podem beneficiar o paciente, mas na verdade nesses estudos existe um ruído, né, uma confusão, porque esses pacientes eles usam esse tipo de dieta, acabam emagrecendo também. Então a gente não sabe exatamente se não é o emagrecer, mesmo que seja pouco, que diminui a resistência à insulina, diminui o nível de insulina circulante e isso traz um benefício para o paciente. O zumbido pode ser o primeiro sintoma, o primeiro sinal de um pré-diabetes, de um problema de tireoide. Além disso, existem outras situações, outras doenças, por exemplo, que envolvem hormônios. O hipotiroidismo, por exemplo, é uma situação em que pode haver zumbido. Mesmo situações que a gente normalmente não associa com zumbido, como dislipidemia, o paciente tem colesterol muito alto, triglicerídeos muito altos. Em alguns desses pacientes parece que o zumbido piora e quando se normaliza esses parâmetros, o zumbido também parece que acompanha. Os estudos nessa área são precários, na verdade. Alguma deficiência de minerais, como o zinco, a deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina B1, alterações na circulação do sangue, por exemplo, anemia. Ele nunca para de funcionar o ouvido. Nós podemos fechar as pálpebras e o olho para de ter estímulo, mas o ouvido está sempre atuando. E não temos depósito energético. Se não vem glicose, não vem oxigênio que alimente essas estruturas do ouvido, ele começa a ter sofrimento e daí se manifesta muitas vezes por zumbido. Uma das principais causas de zumbido é a perda auditiva induzida pelo ruído. É aquele indivíduo que ficou exposto a um som muito alto que causou lesão na cóclea, nas células da audição. Essa lesão é irreversível e é acumulativa. As crianças de hoje são muito mais expostas a sons do que as crianças do passado. Os brinquedos hoje são muito mais barulhentos. A gente tem iPhones, iPads, muitos acessórios de mídia com alto poder de som, de potência, ou seja, células auditivas que antes demoravam tanto tempo para sofrer desgastes, atualmente elas estão se desgastando mais cedo devido ao excesso de estímulo. Eu sempre gosto de dizer que a célula do ouvido é como a nossa célula da pele. Se eu me expuser excessivamente ao sol, eu vou ter um envelhecimento precoce. A minha célula do ouvido, se eu me expuser excessivamente ao som, eu vou ter um envelhecimento precoce. E por mais que seja mínimo, eu posso estar causando alterações no meu córtex. E eu posso sim estar desencadeando o zumbido. Temos a presença de uso de remédios de maneira profusa, antibióticos que podem também lesar, mas pode ser alguma coisa de ouvido muito simples, por exemplo, um tampãozinho de cera. Se nós pegarmos o ouvido, qualquer coisa no caminho que vai até o cérebro pode gerar zumbido, seja cera, corpo estranho, etc. Limpou isso aqui, o zumbido desaparece. Algumas pessoas no verão com otite externa, onde o canal auditivo externo fica muito inchado, também podem se queixar de zumbido, como a presença de infecções. Ou em algumas pessoas que têm essa sensibilidade à mudança de temperatura e o nariz começa a trancar, ou pessoas que têm problema de rinite alérgica. Lesões do tímpano, nesse local, perfurações, retrações, podem dar zumbido, plenamente solucionável também. Quadros de secreção, catarro aqui dentro do ouvido médio, lesões dos ossinhos, então, enrijecimentos, fixações, aqui tem uma doença no estribo chamada otosclerose, todas solucionáveis e o zumbido vai embora também. Mas o grande vilão realmente para zumbido está na cóclea. A cóclea é o que chamaríamos o microfone do ouvido. Aqui, as vibrações que vêm daqui, chegam aqui e se transformam em eletricidade. É um perfeito microfone. Só que aqui dentro da cóclea, nós temos essas células ciliadas internas e externas que são muito frágeis a tudo que eu falei anteriormente. Então, quando nós vamos procurar um zumbido, nós temos que estudar uma pauta de coisas que podem afetar a cóclea.
seguindo, nós temos aqui o nervo que vai para o cérebro. Aqui, às vezes, formam-se alguns tumores benignos, mas tem que identificar. E identificando esses tumores, nós corrigimos e a pessoa fica curada para sempre e o zumbido também. E tem ainda zumbidos gerados na parte cerebral, aonde nós entendemos o que ouvimos. O som vai entrar no ouvido, o ouvido vai ter a função de amplificar esse som, transformar esse som num impulso elétrico e mandar para o cérebro. Todo esse processo é o ouvido que faz, mas quem identifica o som é o cérebro. Como o zumbido é uma doença que afeta a parte interna do ouvido, a parte, vamos dizer, neurológica do ouvido, que é um elemento praticamente do cérebro da pessoa, tudo aquilo que pode perturbar o funcionamento do sistema nervoso pode causar zumbido. Na década de 80 foi feita algumas pesquisas, em especial uma onde foi seccionado o nervo auditivo dos pacientes e dos ratos, enfim, acreditando que isso terminaria com o zumbido dos pacientes. Para a grande surpresa dos pesquisadores na época, todos os casos que foi feito essa pesquisa, o zumbido piorou. A representação do zumbido no cérebro, que é no córtex auditivo, que a gente chama, piorou. Então isso houve a comprovação de que o zumbido ele não é feito, ele não é gerado no ouvido. Ele é gerado no córtex auditivo, ou seja, no cérebro. Ele é uma alteração de atividade neuronal. Alguma doença fez com que houvesse alguma alteração de via e alterasse essas células corticais do córtex auditivo. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes. Em processos de treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. ANC Urbanizadora, credibilidade, infraestrutura e solidez. ANC Industrial Lands, condomínios e terrenos industriais, segurança, custos compartilhados e sustentabilidade. ANC Prime Homes, condomínio fechado de terreno, segurança, privacidade, qualidade de vida. ANC, preparando a base para o futuro. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54 32 23 7623. Sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação. Medical TV, a vida e a medicina. Apoio Prefeitura de Caxias do Sul. Da fé e do trabalho. Assim como o zumbido ele é multifatorial, um dos fatores que pode influenciar na potencialização dos efeitos, né, a gente pode considerar a disfunção temporomandibular. Sintomas mais comuns dentro das disfunções temporomandibulares são ruídos articulares. Então, o paciente, quando ele vai fazer o movimento de abertura e fechamento de boca, ele gera um ruído, um clique, sugestivo de um deslocamento de disco. Dores referidas na face, sendo ela dores de músculos, masséter, temporal. E, na verdade, essas dores são de fundo muscular
por influência de uma hiperatividade, de um bruxismo. Além de um desgaste dentário, então alterações musculares podem gerar dor de ouvido, dores de cabeça, tanto anterior quanto posterior, gerando desta maneira uma influência também no zumbido. Então, o profissional da área médica acaba encaminhando para nós, especialistas em disfunções temporomandibulares, para ver a real associação. Porque quando a gente faz algum tratamento odontológico equilibrando ou harmonizando as questões oclusais, dentárias, né, ou as questões onde a gente tem uma influência de músculos ou da articulação, a gente percebe que o efeito do zumbido ele é diminuído. Existem situações que a gente contribui ao ponto de eliminar o zumbido. Vamos supor, o indivíduo esteve numa festa, estourou um foguete, deu um dano aqui na cóclea, esse foguete não existe mais, mas o dano está ali. Então, isso às vezes não tem reversibilidade. Tem outras causas aqui dentro, por exemplo, tem uns líquidos, endolinfa e perilinfa, quando estão em excesso, dão uma doença que a população já ouve frequentemente, chamada Meniere. Eu tive uma crise muito parecida com labirintite e aí eu já fui procurar atendimento médico. Conforme a gente fez todos os exames, foi descoberto então que era a síndrome de Meniere e não labirintite. A síndrome de Meniere ela é caracterizada por zumbido no ouvido, o ouvido como se fosse entupido, assim, a sensação de plenitude, que causa a perda auditiva, e a tontura. Só que eu passei 1 ano e meio buscando controle e sempre tendo crise mesmo com medicação. E aí, numa tentativa de melhorar minhas crises, eu fiz uma cirurgia para colocar um dreno no ouvido. E eu comecei a perceber o meu zumbido. E aí começou a ficar insuportável, porque era 24 horas por dia, o tempo inteiro, e junto com isso, uma hipersensibilidade auditiva muito grande. Eu não saía mais, eu não queria mais ver gente, eu não queria mais almoçar com as pessoas, porque o barulho do talher na hora do almoço me incomodava. E eu não conseguia dormir, eu não conseguia estudar, eu não conseguia fazer prova, porque daí se eu colocasse um tampão no ouvido para não ouvir o barulho externo, eu escutava só o meu zumbido, e isso me irritava profundamente. O incômodo do zumbido ele pode ser comparado à dor intensa. E aí a minha primeira alternativa, junto com a minha médica aqui de Caxias, é um aparelho auditivo que eu uso, que ele é gerador de som. Então ele meio que deixa o zumbido neutro. E a partir de todos os muitos exames que eu já tinha feito, a gente descobriu que a minha causa da síndrome era a intolerância à lactose. Então foi um achado assim que a gente vibrou muito, porque todos os testes que eu já tinha feito não tinha aparecido nada de causa, nada. E aí eu fiz um tratamento de 3 meses sem nada de lactose e a minha audição voltou ao normal. O meu zumbido diminuiu muito, ele mudou, ele está de uma forma bem mais aceitável. Eu não tenho mais prejuízo para dormir, eu não tenho mais prejuízo para ler. Eu consigo escutar o meu zumbido, ele é muito baixinho, ele é muito tranquilo agora. Vamos partir do princípio que o paciente já passou pelo médico, já fez o tratamento de base, a doença está sob controle e agora a gente tem que fazer o tratamento de zumbido. Como que funcionaria? Nós vamos fazer toda a avaliação auditiva, a avaliação do zumbido, que é saber a intensidade desse zumbido, como é que se esse som, se é um chiado, se é um apito, se é uma cigarra, se é uma ambulância, se é pulsátil. Existem diversos tipos de zumbido e nós precisamos entender o tipo de zumbido que o paciente está trazendo. A partir daí, identificando o zumbido do paciente, nós vamos mostrar para ele o tratamento, que vai compor de 2 etapas. Uma é o gerador de som, para atuar no nível central, que eu falei das células, e o outro é o aconselhamento. O que é o gerador de som? O gerador de som são aparelhos simples, parecem aparelhos auditivos. Esses aparelhos, eles podem ser usados como aparelhos auditivos para quem tem perda auditiva, mas como simples geradores de som para quem não tem. A parte do aparelho vai ficar atrás da orelha. E ele tem uma sonda em silicone que vai encaixar no conduto. Aqui da orelha até o encaixe no conduto, nós temos um tubo em silicone transparente que fica praticamente imperceptível. Primeiro momento, achar a menor intensidade onde cause o máximo conforto ao paciente. É isso que a gente tem que ter. Por quê? Eu preciso que ele use o máximo de tempo possível. Para ele usar o máximo de tempo, ele tem que ser confortável.
E, neste primeiro momento, entender claramente com o paciente quais as áreas que estão acometendo da vida dele, ou seja, emocional, concentração e tal, e começar a trabalhar em relação a isso. Faz uns 20 anos atrás, ou mais, que eu tenho esse zumbido. Não tinha uma causa. Fui vários especialistas. Eu fiz os exames desses de audiometria e os laboratoriais todos. No caso do zumbido, o que a gente sabe? Que é uma alteração em córtex. Eu posso até estar com o ouvido normal, por isso que a gente tem pessoas que têm zumbido e não tem perda auditiva, ou seja, eu tenho um funcionamento de base periférico normal no ouvido, a pessoa faz um exame auditivo, não dá perda, mas ela tem zumbido. Por quê? É lá no córtex isoladamente que está o problema dela. O que acontece nesse córtex? Eu tenho as células que são responsáveis por detectar alguns sons e elas precisam de sons para trabalhar. Alguma coisa acontece, alguma doença acontece nesse processo que faz com que esse som não chegue adequadamente no córtex como deveria. Só que as minhas células então estão íntegras, elas estão prontas para trabalhar e esse estímulo não está chegando. Elas ficam ociosas e elas começam a trabalhar de forma desordenada. O trabalho desordenado dos neurônios do córtex auditivo é que é o zumbido. Então eu comprei um dos últimos aparelhos que serve para o zumbido e para audição também, com esse aparelhinho. Esse aqui são 2 aparelhinhos. É fácil de usar. É só colocar aqui assim. Pronto. O aparelhinho ele emite também som. Na verdade, ele é um chiadinho que o aparelho emite, que ele vai ser regulado num nível de conforto do zumbido. Ou seja, normalmente a gente busca um ponto de mistura com o zumbido. E ele vai, num primeiro momento, ele vai tirar o foco do zumbido. Alguns pacientes a gente consegue uma redução muito grande do zumbido, né? Claro que é um tratamento a longo prazo, não é uma coisa de uma hora para outra, né? O paciente ele inicia o tratamento e aos poucos ele vai sentindo essa redução do zumbido. Alguns pacientes dizem que não percebem mais o zumbido ao longo do tempo. Mas agora eu convivo pacificamente com ele. Então, sabendo que eu tenho uma doença de base sendo administrada pelo médico, que está tudo sob controle e esse sintoma persiste, só existe uma forma de tratar: agir nos neurônios do córtex auditivo. E é este tratamento que a gente faz. Como que a gente faz isso? Se os neurônios do córtex auditivo trabalham através de som, o que faz eles trabalharem é a chegada de som, eu preciso levar som para eles. E se eles estão com um trabalho desordenado, seja porque o som não está chegando devidamente ou porque tem alguma alteração sistêmica que está fazendo com que essa informação não chegue da maneira adequada, eu preciso dar trabalho adequado para essas células. Então, o começo do tratamento parte de dar trabalho para as células auditivas do córtex. É isso que a gente tem que fazer, dar trabalho para os neurônios. Como que se faz isso? Coloca-se um gerador de som, que é um som efetivamente, um nível fraco, não pode causar desconforto ao paciente, e este som vai dar trabalho para esses neurônios que estão desorganizados. Uma vez dando trabalho para eles começam a voltar à sua atividade basal normal. É como se fosse uma fisioterapia cerebral. Eu dou esse som, os neurônios voltam para a sua atividade basal e esse zumbido acaba por diminuir ou até desaparecer. O paciente que tem zumbido tem que ser investigado direito, porque tem coisas, como por exemplo, perda auditiva, que muitas vezes estão associadas com o zumbido, o sujeito está perdendo a audição e junto com isso vem o zumbido, que só com uma avaliação especializada, com exames nessa área, que a gente pode identificar.
A perda auditiva, quando ela começa a acontecer, ela tem uma característica que ela não acontece de uma hora para outra. A gente vai perdendo alguns sons. Geralmente, os sons que a gente perde primeiro são os sons que dão a inteligibilidade, o entendimento da fala, que são o que a gente chama os fricativos, os sh, v. Então, o que acontece? Eu estou numa conversação, no meio do barulho, e a pessoa diz assim: Patrícia, pega a faca para mim, e eu entendi a vaca. Mas eu estou dentro de uma cozinha, não vai ter uma vaca ali. E eu vou fazer um fechamento do contexto. E eu vou adaptando. E quando eu percebo, eu já não estou mais falando com as pessoas de lado nem de costa. Eu quero olhar para o rosto das pessoas. Em primeiro lugar, a pessoa tem uma perda de audição, se indica um teste de prótese. A pessoa procura uma fonoaudióloga e testa um aparelho. O simples fato de colocar novamente som no ouvido dessa pessoa, fazer com que a via auditiva funcione novamente, poderá tratar o zumbido, poderá diminuir ou até abolir completamente o zumbido. De modo geral, nós recuperamos a audição ou por cirurgia ou por remédios, mas muitas vezes temos que usar um recurso de amplificação sonora, que são as conhecidas próteses acústicas. Que a primeira prótese acústica foi Graham Bell que fez, tinha tamanho de um tijolo e duas pilhas de telefone que a noiva dele carregava numa sacola. Hoje os nossos aparelhos têm conectividade sem fio com celulares, com TV. Então situações bem simples de casa, do tipo, tem um avô, uma avó que mora com os filhos e com os netos. Chega na hora da novela, a avó quer botar a TV super alta e incomoda todas as pessoas da sala. O que a gente faz? Além de usar o aparelho, ela recebe o som da televisão direto no aparelho auditivo. Então ela pode aumentar o som para ela sem interferir na vida familiar. Então assim, pessoas mais jovens, o que mais curtem um aparelho auditivo é que tem a conectividade Bluetooth. Eu simplesmente vou ligar o meu iPhone ou o meu iPod no meu aparelho auditivo, vou botar no meu bolso, vou sair sem nenhum fone e vou sair a correr, porque o som do meu equipamento de áudio vai sair diretamente no meu aparelho auditivo. Medical TV, a vida e a medicina. A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. A satisfação sexual se reflete diretamente na qualidade de vida e na realização pessoal. Sexuality, um novo conceito em saúde sexual. Sexuality. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração, como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 32 21 7747. Medical TV, a vida e a medicina. Apoio Prefeitura de Caxias do Sul. Da fé e do trabalho. E muitas vezes nós temos o zumbido como um problema comportamental. Nós temos uma área no cérebro chamada área límbica que classifica nossas sensações. E muitas vezes a pessoa tem um zumbido, nem dá importância, como eu não dei o barulho da rua agora, um carro passando, e tem outros
que por fixação no seu zumbido acabam ficando a níveis extremos, de intolerância extrema, chegando a não tolerar viver dessa forma. Na verdade, a única abordagem que hoje, dentro do zumbido, de todas as terapias, que funciona em ensaio clínico randomizado, é a terapia cognitivo-comportamental, associada à utilização de sons. Então, esse tipo de terapia mexe com o padrão de comportamento do paciente em relação ao seu zumbido. Vou experimentar esclarecer isso. Imagina uma mocinha recebe um afago do seu namorado, é uma reação prazerosa. A mesma mocinha, o mesmo afago do estuprador é sofrimento. Então, o mesmo zumbido pode ser classificado de maneiras diferentes dentro da cabeça. As técnicas psicoterápicas podem ajudar nesse sentido, porque para a pessoa aceitar, caso seja um zumbido sem tratamento, e para que a pessoa não se deixe vencer pela ansiedade que gera, porque é extremamente desagradável. Então, tem recursos de mascaramento, em que você faz uns testes, você sabe bem a frequência e a intensidade do zumbido, e vem um estímulo mascarador daquele zumbido. Aquele aparelho faz com que a pessoa não perceba mais o zumbido. Para que isso funcione, esse gerador ele tem que estar sob estímulo, ou seja, o cérebro tem que receber esse estímulo pelo menos 8 horas diárias. Nós sabemos que na prática as pessoas têm tanto conforto com esse gerador de som que elas acabam usando 10, 12, 14 horas. E a gente sabe que quanto mais é feito o uso, mais rápida é a resposta ao tratamento. Então a gente tem pacientes que com 2 meses já estão super bem, tem pacientes que demoram um pouco mais e nós temos pacientes com remissão total, que tiram o gerador de som e não percebem mais o zumbido. O que é a habituação? É um mecanismo de plasticidade, é uma mudança de função neural do sistema nervoso no cérebro que faz com que o zumbido não seja mais percebido, ele se habitue. E tem outros recursos também de terapia sonora que são sons agradáveis. É o barulho, água do mar, é o barulho da chuva, é o barulho, uma música, etc. E que estão instalados no próprio aparelhinho para fazer ela ouvir direito, e aquilo lá é ativado quando vai dormir, quando precisa ter. Tem até travesseiros com sonorização para a pessoa mascarar o seu zumbido. Então o gerador de som vai amenizar a percepção do zumbido para que eu consiga esquecer um pouco dele e nós vamos juntos retomar atividades. Teve um paciente que eu atendi que ele começou o tratamento em função da perda auditiva e aí no decorrer do tratamento ele me falou que também tinha zumbido. Então a gente tratou a perda auditiva, tratou o zumbido com mascarador e também buscou essa mudança de hábitos para tratar a reação do paciente frente ao zumbido. E aí quando deu 6 meses de tratamento, ele entrou na academia, começou a fazer exercício e emagreceu já 10 quilos. Hoje ele já refere que praticamente não percebe o zumbido. A gente pode criar algumas orientações para o paciente, né? Pacientes que têm algum consumo excessivo de álcool, de café ou mesmo de cigarro, né, podem ser diminuídos. A automedicação deve ser evitada porque muitos medicamentos, os efeitos colaterais são a presença do zumbido. Lamentável que ainda exista hoje em dia profissionais que digam que não tem nada para fazer com o paciente com zumbido e que a pessoa tem que se acostumar e vai morrer com aquilo. Isso arrasa qualquer tipo de paciente. No meu caso, o que eu descobri agora, que o pessoal me relatou, é que eu tive uma perda auditiva severa e eu tinha o zumbido. E com a perda auditiva o zumbido apareceu. E provavelmente eu tenho no ouvido esquerdo, provavelmente não, com certeza, eu tenho também no ouvido esquerdo, mas como no ouvido esquerdo eu não tenho perda auditiva, ele não aparece. O conselho que eu daria hoje é tentar mascarar de alguma forma, e hoje com esses aparelhos novos aí, isso mudou muito. Tu vai acostumando com esse mascaramento, né? E às vezes até hoje a minha vida mudou completamente. Eu lembro uma vez que eu estava em viagem de férias, num feriadão, eu estava viajando
com a minha esposa e faltou a pilha. Felizmente achamos um shopping aberto para procurar a pilha, porque senão eu não consigo dormir. O aparelho hoje ele é fundamental, ele fez uma mudança muito grande da minha qualidade de vida. Eu sempre digo, o nosso objetivo é desaparecer com o zumbido, mas isso eu não posso garantir para ninguém. Mas que a reação da pessoa ao zumbido pode ser mudada, ela pode ser mudada. O zumbido pode deixar de ser um sofrimento e interferir na vida da pessoa. O relato dos pacientes é assim, na terceira, quarta sessão já é assim, olha Patrícia, eu sinto que se eu prestar atenção meu zumbido está lá, mas ele não me incomoda mais. E isso pra gente é sucesso, isso pra gente é cura. Mas o paciente de zumbido é um paciente que não pode ser abandonado. A gente tem que ter sempre um espaço livre na agenda para o paciente que vai ligar, que ontem estava bem e hoje acordou com o zumbido que está diferente. Muitas vezes eles referem uma sensação de que o aparelho desregulou. Na realidade não foi o aparelho que desregulou, foi o zumbido que mudou de comportamento e a regulagem do aparelho já não está mais adequada. Pacientes que estão numa situação muito delicada já, onde teve alguma tentativa de suicídio, onde já entrou em isolamento total social, muitas vezes a gente pede auxílio à psiquiatria, à psicologia para sustentar o tratamento. Medical TV, a vida e a medicina. A Comunicare é uma empresa voltada à reabilitação auditiva. São fonoaudiólogos atuando com excelência. Conheça nossa linha de aparelhos Siemens, discretos, imperceptíveis, à prova d'água, que não necessitam troca de pilhas. Informe-se sobre o programa para o zumbido. Comunicare Aparelhos Auditivos. 10 anos cuidando da sua audição. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso. Agende uma avaliação. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtossegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. ANC Urbanizadora, credibilidade, infraestrutura e solidez. ANC Industrial Lands, condomínios e terrenos industriais, segurança, custos compartilhados e sustentabilidade. ANC Prime Homes, condomínio fechado de terreno, segurança, privacidade, qualidade de vida. ANC, preparando a base para o futuro. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54-3223-7623. Acesse youtube.com/medicaltv. Mais de 60 programas com assuntos diversos. Medical TV. Medical TV. Apoio Prefeitura de Caxias do Sul. Da fé e do trabalho. A primeira medida é nós evitarmos exposição prolongada a ruídos mais de 80 decibel. O que é 80 decibel? É um carro acelerando. Eu recomendo a utilização de protetor auricular. Quando se vai em um ambiente ruidoso, por exemplo, numa balada, num show, onde vai se ficar no carnaval, se molda de acordo com a orelha e se coloca ali dentro. É discreto, não vai aparecer, não há problema algum. Isso aqui vai prevenir problemas no futuro que poderão ser bastante sérios, como a perda de audição e, consequentemente, o aparecimento de um zumbido. Quando um jovem ou qualquer pessoa vai numa festa e sai daquela festa com sensação do ouvido cheio e apitando com zumbido, ele sabe que ele é
e predisposto a dano por som, porque não é todo mundo. Eu acredito que o zumbido é uma situação de que a gente não tem que superar o limite, a gente tem que entender qual é o nosso limite e não ir além dele. Se eu não puder ir para tal festa, eu não vou, porque eu sei que vai me prejudicar depois. Mas eu não vou sofrer por isso, eu vou tentar achar outra alternativa para me divertir da mesma forma. E a quantidade de adolescentes com zumbido tem aumentado muito. Estudos aqui no Brasil, fora do Brasil. E isso a gente percebe, cada vez mais pessoas mais jovens têm nos procurado para tratar. E isso é importante, porque quanto mais precoce a gente consiga intervir no tratamento, melhor vai ser o sucesso. É uma coisa idiosincrásica de pessoa a pessoa. Tem 2 operários, um trabalha numa máquina e vem o outro substitui, um poderá ficar surdo e o outro não vai ter nada. Uma telefonista que atende o telefone o dia inteiro, ela tem uma exposição a som altíssima. Ela também está suscetível ao aparecimento da perda. O dentista, que fica horas e horas exposto ao motor, à broca, também tem essa exposição. Pessoas que trabalham ao ar livre, perto de trânsito, o barulho do trânsito hoje ele é extremamente alto. Isso chama-se higiene auditiva. Evitar ruído excessivo, evitar medicamentos que são causadores de dano auditivo. Medical TV, a vida e a medicina. Apoio Prefeitura de Caxias do Sul. Da fé e do trabalho.